De volta com o Manhã no Ar nessa manhã de sexta-feira. Agora são 7 horas 10 minutos. Fica atento ao horário para não perder o seu compromisso do dia. Vamos trazer imagens aéreas da cidade de Manaus. Vamos falar agora do trânsito. Olha só, Avenida Torquato Tapajós. Do lado direito você tem a saída da Avenida Max Teixeira. Tem ali aquele retorno. E o trânsito está bem carregado para quem está nesse momento se dirigindo ao centro. A Avenida Torquato Tapajós é um dos principais corredores de acesso ao centro de Manaus. É utilizado pelo pessoal que está vindo da Zona Norte, pessoal que está vindo ali da Zona Oeste, do Tarumã, pessoal que está vindo do aeroporto. Olha só, e a gente tem informação de que mais lá na frente aconteceu um acidente, e isso está causando uma lentidão. É um caminhão, é isso? Um caminhão com um veículo de passeio. Um caminhão e um veículo de passeio se envolveram num acidente mais ali na frente. A informação inicial que a gente tem é que, por enquanto, só danos materiais, Já já a gente vai trazer outros detalhes deste acidente. Olha aí o trânsito carregado neste momento. Sexta-feira é sempre muito complicado, o trânsito. Fim de semana se aproximando e aí todo mundo querendo resolver logo as coisas. Não é assim com você, Adriane? Claro. Resolve as coisas para poder aproveitar o sábado e o domingo. Começa cedo, o dia começa bem cedo, normalmente na sexta-feira. E falando em começar cedo, vamos lá para a Rádio Crítica, onde por lá também o trabalho começou muito cedo. Quem está hoje está sozinho, Márcio Paes Barreto. Ótimo dia para você. Bom dia, Adriane. Bom dia, Wilson. Márcio, a gente divulgou ainda há pouco, na passagem para o intervalo, sobre a situação do interior do Amazonas. A gente está aqui no Rio Negro com o rio muito cheio ainda, os balneários, os flutuantes, tem uma grande movimentação. Aí quando a gente fala do interior do estado, a gente já fala de estiagem, de vazante, inclusive de estado de alerta. Que região é que já está nessa fase desse ciclo das águas? Olha, de acordo com a Defesa Civil, os agentes estão visitando as regiões sul e sudoeste do Amazonas e já identificaram que pelo menos 11 municípios estão em estado de alerta por conta da seca aqui na região do Amazonas. São municípios da Calha do Purus, do Juruá, entre eles aí você encontra na Calha do Juruá, Guajará, com 600 famílias já afetadas por conta da seca, a Irunepé, Itamaraty, Ipixuna, com 650 famílias também que estão sendo afetadas por conta da seca, e Envira. São municípios da Calha do Juruá. Na Calha do Purus tem Boca do Acre, Canutama, Lábrea e Pauini. Os agentes da Defesa Civil estiveram no município, estão fazendo esse levantamento e ontem emitiram o relatório que detecta aí estado de alerta para esses municípios. E aí a Calha do Madeira também está sendo avaliada pelos técnicos da Defesa Civil, mas por enquanto os municípios da Calha do Madeira estão em situação de atenção. A situação é crítica, principalmente, Adriane e Wilson, no rio Ituxi, que é o principal rio afluente do município de Lábrea, que fica na Calha do Purus. Ele está com um nível muito crítico, a população está tendo muita dificuldade, principalmente no escoamento da produção dos agricultores daquela região. Tem também problema que envolve o abastecimento de suprimento, o transporte de alunos que não conseguem chegar nas escolas, porque muitos dos municípios, você sabe que na Amazônia os nossos rios são nossas estradas e por conta do nível muito baixo, eles não conseguem chegar nas escolas, tem que pegar lancha e essa lancha não consegue chegar nessas unidades de ensino. E também está tendo muito problema com a falta d'água. Inclusive, as prefeituras, algumas prefeituras, como a de Lábrea, estão realizando o trabalho de perfuração de poços artesianos para ver se dá conta de abastecer a população com água potável. Então, está tendo muita dificuldade nesses municípios e a Defesa Civil está tentando dar o suporte juntamente com a Secretaria de Assistência Social do Estado também, levando mantimentos, dando o suporte a essas famílias. E tem alguns trechos dessas calhas aí, Adriane Diniz, onde o rio está a menos de 5 metros de profundidade. Ou seja, muito complicado para passar uma embarcação. E a gente fala normalmente do período de enchente, causa transtorno, causa, mas o ribeirinho está acostumado com aquela realidade, Agora, quando é vazante, a complicação é grande por falta de alimento
por isolamento. As pessoas começam a não poder mais sair de casa, porque o caminho que era feito por rio, o rio secou, não tem mais como percorrer aquele trajeto. Então, os peixes morrem, tem essa dificuldade de deslocamento, a dificuldade de abastecimento não chega, como os barcos não chegam até o local, não tem como levar suprimentos, não tem combustível. Então, são vários problemas que são ocasionados por conta desse período e por isso entra no estado de alerta para que essas regiões possam receber assistência o quanto antes. E inclusive de água, né? A gente está na Amazônia, fala da necessidade de água, mas a necessidade de água potável, porque quando seca, a água fica sem condições de consumo, quem consome a água diretamente do rio. Então, aí tem a necessidade de levar água mineral, por exemplo, para essas regiões, inclusive levar alguns medicamentos para evitar algumas doenças que são transmitidas através da água contaminada. É verdade. Agora, Adriane, o que chama a atenção é, como você falou, que as pessoas, muitas comunidades ficam isoladas e você imagina um aluno, uma criança tendo que caminhar muitas vezes mais de 10 quilômetros para chegar numa escola. Então, é muita dificuldade. Nós já acompanhamos outras épocas, né, a situação dessas pessoas, desses ribeirinhos que sentem muita dificuldade, muitos problemas quando acontece esse fenômeno da seca. Bom, vamos mudar de assunto. Na última quarta-feira nós tivemos aí a decisão da semifinal da Copa do Brasil, né? Que saíram aí os finalistas para a Copa do Brasil e nós tivemos 4 jogos. Eu imagino que o principal deles foi Flamengo e Botafogo. E aí eu quero falar do lado negativo disso, né? Que é o confronto de torcidas. Aqui em Manaus a gente teve uma confusão nesse sentido, né, Márcio? Pois é, a gente está acostumado a ver no noticiário, né, Wilson, em outros estados, né, estados do sudoeste do Brasil, confusão entre torcedores. E aqui aconteceu justamente isso. Logo após o jogo entre Flamengo e Botafogo, pela semifinal da Copa do Brasil, os torcedores que estavam num bar, identificado como Bar do Botafogo, aqui na Zona Norte, eles estavam num bar assistindo o jogo e logo após receberam 15 torcedores do Flamengo de surpresa, que chegaram numa pampa, né, num veículo, numa caminhonete, e aí começaram a atacar paulada, pedrada, teve briga, até bomba, explosivos foram jogados nesse bar. Muitos objetos foram depredados nesse bar e a Polícia Militar conseguiu deter aí 8 desses torcedores do Flamengo. E aí a gente está vendo imagens nesse momento, no momento em que a Polícia Militar atuou, né, fazendo a detenção desses torcedores que causaram realmente esse estrago ao estabelecimento comercial. De acordo com a gerente, eles chegaram nessa pampa, mas ela suspeita que já havia tido uma outra briga em um outro local, porque os torcedores do Botafogo, cerca de 15 torcedores do Botafogo, chegaram no bar com uma bandeira do Flamengo. E aí eles começaram a queimar a bandeira. E isso com certeza deve ter acontecido antes. Ela chegou a alertar esses torcedores do Botafogo que não fizessem isso nesse local, mas não adiantou não. Logo depois, os torcedores do Flamengo chegaram e é aquela história, né? Tiro, porrada e bomba, porque até tiro teve no local, isso. Uma situação muito complicada. E essa é uma atitude que desvirtua totalmente o objetivo principal de uma atividade esportiva, que é a promoção da paz, que é a interação. Quantas partidas de futebol já não foram realizadas para unir países, para amenizar os ânimos, né? E hoje a gente tem uma dificuldade, principalmente aqui no estado do Amazonas, de levar as pessoas ao estádio, né? As pessoas querem ir ao estádio, querem levar a sua família, só que numa situação dessa é muito complicado, porque os estádios estão tomados não por torcedores, mas por vândalos, né? Isso daí é uma atitude de vandalismo, isso daí não tem nada a ver com torcedor, não tem nada a ver. Isso daí é uma atitude de vandalismo e, como tal, como vândalo, tem que ser tratado, né? Infelizmente é assim que a coisa está acontecendo. Lamentável, muito triste. Pois é, a ação foi muito rápida, Wilson, foi em cerca de 20 segundos e 3 pessoas ficaram feridas. Agora, a gente abriu espaço aqui para os nossos ouvintes e eles repudiam essa atitude, muitos torcedores repudiam essa atitude, né? Justamente o que você falou. Muitas vezes existem famílias que estão ali assistindo o jogo, se confraternizando, assistindo o jogo de futebol e muitas vezes estão à mercê dessa situação de vândalos realmente, de criminosos que atuam dessa forma
de violência. Agora, o detalhe é que dos 8 que foram detidos pela Polícia Militar, acredite, todos foram soltos. Não tem ninguém preso, porque assim, vão responder a nossa em liberdade. legislação ainda é muito branda nesse sentido, né? Mas, assim, o que deveria acontecer é que essas pessoas, no momento em que forem flagradas praticando esse tipo de coisa, deveriam pagar algum tipo de pena, se afastar, por exemplo, dos estádios, né? Ter algum tipo de tornozeleira eletrônica, algum tipo de monitoramento e impedir que essas pessoas voltassem aos estádios, voltassem a qualquer outro lugar que pudesse causar esse transtorno, causar esse tipo de violência. Eu costumo dizer que poderia ser pago essa penalidade, essa sanção, com crimes em prol de trabalhos sociais, né? O rapaz lá que cometeu isso, né? Pudesse contribuir de forma social aí, pagando, ajudando uma instituição carente, enfim, um trabalho social para ver se ele aprende, né? Que lugar de torcer, né? A pessoa, o torcedor então, tem que torcer, Márcio, né? Fazer como as nossas professoras faziam antigamente. Coloca ele lá para escrever umas 1000 vezes. Não devo me comportar mal durante o jogo. Não devo... É verdade. Obrigada, Márcio. Um ótimo dia para você e para os ouvintes da Rádio A Crítica. Bom fim de semana. Para você também, Wilson e Adriane. Bom fim de semana. Na segunda a gente volta. E atenção, você que ligou a televisão neste momento, a gente preparou um resumo do que foi destaque até agora. Confira. Julgamento dos envolvidos na morte do delegado de polícia Oscar Cardoso, assassinado em março de 2014, começa hoje. Um dos acusados é o traficante João Pinto Carioca, o João Branco, um dos líderes da facção criminosa FDN. A previsão é que a sessão dure até domingo. Imagens do circuito de vigilância registraram assalto em um posto de combustíveis na zona norte de Manaus. Um dos clientes, ao perceber a ação, jogou o carro para cima do assaltante. Houve troca de tiros, mas ninguém ficou ferido. Pelo menos 15 bairros de Manaus estão em situação de alto risco. A conclusão é da Defesa Civil do município, que fez um levantamento geral, onde pode ocorrer deslizamentos. Mesmo com a lei que estende benefícios fiscais para outros estados do país, novos projetos industriais foram avaliados ontem pelo Conselho de Desenvolvimento do Amazonas. Os investimentos giram em torno de 1 bilhão e 200 milhões de reais. E o destaque foi a proposta de fabricar uma máquina de bebidas. E no nosso quadro Roteiro do Dia de hoje, você vai conhecer 3 hamburguerias aqui da cidade, com histórias distintas, mas com o mesmo objetivo: agradar o público manauara, que está com o paladar cada vez mais apurado. São hambúrgueres caseiros, artesanais, veganos e regionais. Com tanta concorrência, é preciso inovar o cardápio todo mês e até viajar para agregar conhecimento, conhecer novos cardápios, né, novos ingredientes. Vamos conferir. Se tem uma coisa que o manauara gosta, é comer. Sabor diferente, né? Artesanal. E eu acho que está aprovado sim. Está bem aprovado. Muito gostoso. A base da combinação é simples: pão, carne e queijo. Isso aí você já sabe, mas volta a fita. O tempo passou e os hambúrgueres que faziam sucesso na Alemanha e Estados Unidos desde o começo do século passado mudaram. O brasileiro, né? Adora inventar as coisas. Você deve estar se perguntando, são deliciosos, mas será que tem segredo nas receitas brasileiras? O sucesso dos hambúrgueres aqui no Brasil começou em 2005. Aqui em Manaus começou a ganhar força por volta de 2010, 2011. Mas respondendo à sua pergunta, tem segredo sim, só que os chefes de cozinha não entregam assim facilmente. Aqui nessa hamburgueria, por exemplo, esse aqui é o sanduíche que faz mais sucesso, o italiano. Isso porque tem um segredinho de família que foi ensinado pela avó da Jéssica, que é a chefe aqui do local. Ele leva um molho rústico de tomate, ou seja, já dá para perceber que os segredinhos de família fazem sucesso entre os clientes. Aqui todos os hambúrgueres levam o nome de um país. Cada pessoa da família ajudou na elaboração do cardápio e em 2014 o lugar foi inaugurado. Todos os ingredientes são selecionados. A mão da chefe completa a receita do sucesso. Eu cresci nesse meio,
O meu avô, ele era padeiro, ele tinha negócios lá em Minas e a minha avó também. Então, eu cresci perto de um fogão, né? Fazendo rosca, fazendo pão, fazendo molhos, pizzas, hambúrgueres. Então, assim, essa paixão ela já vem, assim, meio que no sangue mesmo, meio que grudada em mim. O grande finale dos hambúrgueres é essa produção toda aqui, olha. Digna, né? Fica lindo. E é claro que os molhos dão um up a mais. Essa aqui é a maionese temperada, tem o ketchup, o molho de alho e o picante. A hamburgueria fica na Rua Perimetral, no Parque 10, e funciona de terça a domingo, sempre das 5h30 da tarde às 11h30 da noite. Os preços variam entre R$15 e R$30. Nesse outro ambiente, os clientes gostam dessas combinações. Essa dupla aqui faz sucesso. Os dois são artesanais. A ideia da harmonização surgiu durante uma reunião com amigos. O proprietário fez uma pesquisa e descobriu que em Manaus não havia um ambiente com essa proposta e decidiu investir. A gente pegou meio que o embalo da Copa do Mundo e viemos para cá para montar essa parte de hambúrgueres aqui. E tudo aconteceu porque um amigo, sempre desse churrasco, ele fazia algum hambúrguer. E todo mundo gostava, era bem elogiado e tudo. Acabamos tendo a ideia, ele montou o cardápio e estamos aí já desde 2014 com essa pegada. A aposta dos empresários é investir em hambúrgueres diferentes, sair do tradicional. Esqueça aquele hambúrguer com a carne, o pão e o queijo. A história mudou. Esse cardápio aqui, por exemplo, oferece mais de 15 opções, inclusive os veganos. A nossa escolha, é claro, foi esse daqui de churrasco, que leva farofa e também vinagrete. Para quem quiser fazer uma harmonização, tem também os chopes. Para o hambúrguer chegar assim à mesa do cliente, ele passa por um longo processo. A escolha da carne é essencial. A moldagem também influencia. O preparo parece simples, mas é preciso prática. Sabor que quem realmente conhece, aprova. Tá muito bom esse sanduíche de cebola caramelizada com hambúrguer artesanal, muito bom. A hamburgueria fica no shopping Arena Mall, na Avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, e funciona de terça a domingo, das 3 da tarde às 11 horas da noite. Os preços variam entre R$20 e R$25. E para quem curte uma gastronomia mais saudável, as opções também são variadas. Os lanches vegetarianos têm um público seleto e fiel. Aqui em Manaus era muito carente, né? Então a gente tinha dificuldade. E eu, como principal dificuldade que eu tinha, porque a minha esposa é vegetariana e eu não sou vegetariano. Então a gente tinha uma grande dificuldade em encontrar uma hamburgueria que tivesse as duas opções. Neste ambiente, os pedidos saem sob medida. O cliente escolhe entre os hambúrgueres de 130 ou 200 gramas. Tudo é milimetricamente testado antes de ser oferecido para que as composições possam agradar os paladares mais exigentes. Esqueça o termo fast food. Aqui os chefes são verdadeiros artistas. Eles criam obras de arte. Isso porque esses hambúrgueres não levam nenhum tipo de condimento artificial. Tudo foi feito à base de muito estudo para que os clientes tenham uma experiência artesanal, levando a saúde em consideração. A paixão pelos sanduíches foi o que fez essa dupla abrir o negócio. Foi um longo caminho de pesquisa mesmo. Tanto o Eduardo viagem sempre ele trazia informações, e a minha também, eu morei fora há muito tempo. Parece um fast food, mas acho que a gente é mais saudável que um fast food, porque toda a nossa comida é bem preocupada mesmo em não ter gordura, ter pouco sal. A hamburgueria fica na Rua Barão de Indaiá, bairro Flores, e funciona nas noites de quarta a domingo, das 6h30 até as 10h30. Os preços variam entre R$14 e R$30. Depois de tantas opções, diz aí se não deu água na boca. Água na boca e fome, né? De tantos hambúrgueres bonitos assim. E olha só, nós vamos continuar falando desse assunto na extensão do Manhã no Ar, exclusiva para a internet, no aplicativo A Crítica Play. Nós vamos ver uma receita deliciosa de hambúrguer que você aí de casa pode fazer sozinho. E um detalhe, Wilson, é uma receita saudável de hambúrguer. Daqui a pouquinho, se você ainda não tem o aplicativo, baixa lá, está disponível para os sistemas Android e iOS.
E depois do intervalo comercial tem nossas dicas de cultura e lazer para o fim de semana. Não saia daí, é um instante só.